Galera, Fogaça de novo na área. Agora a gente vai fazer uma aulinha show de bola de porcentagem, tá bom? Cai muito em prova, cai muito em concurso público, fica ligado nisso. Uma prova de matemática sem porcentagem dificilmente vai acontecer, tá bom? Então vem comigo, vem contigo que a gente vai aprender isso e vai ser agora. Vamos lá. Começamos então matemática porcentagem. O que é porcentagem? É o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual de um determinado valor, uma razão equivalente para um denominador igual a 100. Meu querido, pensa contigo, ó. Quantos salgadinhos vêm em 1 cento de salgadinhos? 100, né? Quantos salgadinhos vêm em 1 cento de docinhos? 100, né? Quando é comida você não erra, né, infeliz? Então vem com o tio. Se é porcentagem, se é porcento, é uma relação de 100. Você vai dividir por 100. Primeiro a gente vai ver um negocinho bem legal, ó. Um exemplo, tá? Calcule 10% de 40, 25% de 200. 12% de 1.000. Normalmente você faria uma regra de 3 para isso, né? O total é 100%, o parcial é X%. Aqui a gente vai fazer uma porcentagenzinha direta, tá bom? Eu chamo de porcentagem direta. Você vai calcular direto o valor, tá? Olha só, 10% de 100. 10%, 10 sobre 100, vezes 40. 10% de 40, desculpa. 10% de 40. 10% vezes 40. Você tem dois zeros em cima, do 10 e do 40, e dois zeros embaixo do 100. Você vai cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. 1 vezes 4, 4. Então, 10% de 40 é 4. Tem mais umas dicas bem legais aí, hein? Ó, 25% de 200. 25 sobre 100, 25% vezes 200. Corta os dois zeros do 200 com os dois zeros de baixo, 25 vezes 2, 50. Então, 25% de 200 é 50. 12% de 1.000. 12 sobre 100 vezes 1.000. Corta dois zeros de cima com dois zeros de baixo. O que vai ficar? 12 vezes 10. 12 vezes 10 é 120. Então, 12% de 1.000 é 120. Show? Cuidado com uma coisa. Nem sempre a gente tem zero para cortar. Nesse caso, você vai deslocar a vírgula para a tua esquerda. Se você tiver dois zeros embaixo do 100, você vai deslocar duas casas. Se sobrou um zero só embaixo, porque o outro você cortou com algum zero de cima, então você vai deslocar uma casa só para a tua esquerda. Show? Então, tem zero para cortar? Corta. Não tem zero para cortar? A quantidade de zeros que tiver embaixo, você desloca a vírgula para a esquerda, beleza? E aí você vai calcular a porcentagem direta, tá bom? Resolvido o teu problema. Ah, eu quero saber quanto é que é 10% de 500. 50. Vai lá, 10 sobre 100, corta os zeros, vai dar os 50 que você precisa. Tá bom? Show de bola? Tranquilinho. Professor, nunca mais vou fazer regra de 3. Não, infeliz. Eu não estou te dizendo que você nunca mais vai usar a regra de 3 para resolver porcentagem. Eu estou te dizendo que existem alguns casos em que você não precisa da regra de 3 para resolver porcentagem. Tá bom? Segue o baile. Podemos fazer por regra de 3. Agora a gente vai na regra de 3. Olha só. O total equivale a 100%. O parcial equivale a X%. É uma regra de 3 simples e direta. Eu não sei fazer regra de 3. Velho, tem aula aqui, você comprou o pacote, tem um monte de aula. Uma delas é regra de 3 simples. Regra de 3 simples e direta essa aqui. Tranquilinho, tá bom? 100% é o total, X% é o parcial. Só isso. Tranquilo, fácil, tá? Qualquer dúvida? Vai lá na aula de regra de 3, resolvemos isso, ó, suave para você. Vamos fazer uma questão agora para você entender como é que funciona. Na sala de aula, a professora descobriu que 40% dos alunos são corintianos, 30% torcem para o São Paulo, 20% dos são palmeirenses, 10% para o Santos e o resto não gosta de futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, quantos torcem para o São Paulo? Velho, deu de cara com uma questão, tá bom? Você vai lá, tá fazendo concurso e tal, beleza, abriu a prova. Questão. Lê com calma. Não atropela o negócio. Eu sei que você tem 3 minutos por questão, mas lê com calminha. Você vai ver que às vezes a questão é muito mais fácil do que ela parece. Numa primeira leitura aqui a questão parece difícil. Mas uma coisa que tem que ter bem clara na tua mente é
Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? A pergunta é: quantos torcem para o São Paulo? Ela só quer saber o percentual, o número de alunos que torce para o São Paulo. E outra, não foi te dado o valor total? Não foi te dado o valor total de alunos? O número total, sabendo que existem 40 alunos na sala, nós temos 40 alunos, é o total. Quantos torcem para o São Paulo? Vai lá no percentual, ó. 30% torcem para o São Paulo. Então, 30% torcem para o São Paulo. 30% de um total de 40 alunos. Então, a pergunta é: quanto é que é 30% de 40? Porcentagem direta. Olha só. O total são 40 alunos, 30% são São Paulinos, então 30% de 40. 30% de 40, 30 por 100 vezes 40, que nem eu te disse, porcentagem direta. Corta os zeros, né? 3 e fica 3 e 4 em cima, 3 vezes 4, 12 alunos são São Paulinos. Simples assim. 30% de 40, corta os zeros, 3 vezes 4, 12. Dá pra fazer de cabeça, velho. Não precisa nem estressar com isso. Só lê com calma, você vai ver que a questão é muito mais fácil do que ela parece, tá bom? Mais uma. João comeu 12 de suas 96 balas de iogurte. Vai gostar de bala de iogurte no inferno, velho. Mas tudo, esse troço gruda no dente, é uma droga. Vai lá. João comeu 12 de suas 96 balas de iogurte. Qual o percentual de balas que ele comeu? Aqui, nós vamos resolver por regra de 3, tá? Mas é bem suave. Ele comeu 12 de suas 96. Então, 96 é o total, tá? E 12 é o parcial. Vamos ver como é que fica isso. Ó, balas, 96, percentual 100. Então, 96 é 100%. 12 é X%. Regrinha de 3, básica, simples. Só baixar na fração, olha como é que fica. 96 está para 12, assim como 100 está para X. Direitinho. Para resolver, multiplica cruzado, ó. 96 vezes X, 12 vezes 100. 96 vezes X igual a 12 vezes 100. Esse 96 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 12 vezes 100, 1.200, dividido por 96. Se você dividir direitinho na ponta do lápis, você vai descobrir que isso dá 12,5%, tá bom? Fácil, 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 tá? Tranquilo? Então, total equivale a 100%, parcial equivale a X%. Sabe qual é o problema de porcentagem? Entendeu a porcentagem? Dá para fazer a direta, dá para fazer por regra de 3, tá tranquilinho. Tudo que você tinha que saber sobre porcentagem tá aí. O problema é que às vezes a porcentagem vem inserida dentro de uma outra questão, tá? No nosso vídeo sobre área, tá bom? Tem uma questão que tem porcentagem junto com área. Não vi. Vai assistir o vídeo de área, é bem legal. Tem um monte de dica boa para você lá. Só que aí pode acontecer de você ter uma questão de tabela, de você ter uma questão de gráfico, de você ter uma figura, de você ter uma área, de você ter uma equação que envolve porcentagem. Então a porcentagem nem sempre ela vem sozinha, tá bom? Vamos dar uma olhada na próxima questão para você ver como é que é? Olha só. Essa da NC-UFPR. O nome atual da NC-UFPR é FUNPAR, tá bom? Ela trocou de nome em 2019, tá bom? Então é FUNPAR agora. Mas nessa época era o NC-UFPR, 2019 essa questão. Diz assim, numa certa empresa, 78% dos funcionários são do sexo masculino. E as funcionárias são apenas 11. Qual é o total de funcionários dessa empresa? Veja bem, 78% são do sexo masculino. 11 são do sexo feminino. Notou que esse 11 não tem o porcento? Então que são informações diferentes? Então nisso aí eu vou ter que separar as coisas. Quando eu tenho que separar as coisas, o mais legal aí é montar uma tabela. O mais fácil aí para você enxergar a questão é montar uma tabela. Por isso que eu digo, olha, isso aqui é uma questão de tabela. Às vezes, quando tem muita informação desencontrada, é uma questão de tabela. Monta uma tabela, resolve teu problema, facilita a tua vida, tá? Vamos ver como é que eu montei? Ó, primeiro estão as informações que a questão nos deu. Ó, percentual e valor, valor ali no sentido de valor absoluto, quantidade, né? Então, homens, 78%, mulheres, 11%. Notou que não está na mesma coluna? Porque são coisas diferentes. Bom, qual é a primeira informação que eu não tenho na questão, mas que eu deveria saber? Qual é o percentual
total de pessoas dessa empresa, o total de funcionários. Hein? Peraí, eu vou entrar aí, vou te sacudir a tua cabeça se tu não entendeu ainda isso. O total é 100%. Olha eu entrando na câmera aqui, ó. 100%, criança, tá? O total é 100%, o total é 100%. Jossa. Quem é meu aluno de presencial sabe que eu não ia usar a palavra jossa. Eu ia usar outra, que não pode. Entendeu, infeliz? Tá? O total é 100%, não perde essa ideia. Vai lá, ó. Total, 100%. Se a quantidade de homens é 78% e o total é 100%, eu posso calcular o percentual de mulheres. Como é que eu faço essa conta, professor? Ô, meu querido, é uma conta de menos, é só fazer a diferença. O total é 100%, tira os homens, tira os 78%, vai sobrar 22%. Então, aí eu tenho o percentual de mulheres, que é 22%. Completa lá na tabela. Fiz coloridinho, Pretinho, coloridinho, tá? Então, mulheres, 22%. Qual que é a pergunta? Esqueceu, né? Esqueceu, né? Volta o vídeo, você vai ver lá. Não precisa, não precisa. Eu volto aqui para ti. Ó, vamos voltar. Volta. Vamos voltar. Eita, passei. Ó, qual é a pergunta? Qual é o total de funcionários dessa empresa? Ele quer o número absoluto total de funcionários. Então, meu querido, ó, onde é que vai? O que eu quero saber? O número total de funcionários. Então, é lá onde vai o X. Nota que agora que eu tenho, ó, 22% de mulheres equivale a 11 pessoas. 100% equivale a X. 22% equivale a 11, 100% equivale a X. Regra de 3 simples. Entendeu? O problema era só analisar a tabelinha. E não é, vamos combinar, não era uma tabela tão difícil assim, né? Se você fosse um pouquinho malandro, já percebia. 100%, 78, 22, joga o X lá. Olha só, 22% equivale a 11 mulheres, 100% dos funcionários equivale a X. Montando, multiplica cruzado só aqui, ó. 22 vezes X é igual a 11 vezes 100. Vai ficar 11 vezes 100, 1.100. 22 está multiplicando? Passa dividindo. 1.100 dividido por 22, se tu é bonzinho de conta, você vai achar que o total de funcionários são 50 funcionários. Então, 22% equivale a 11, 100% equivale a 50 funcionários. Beleza? Entendeu que nem sempre porcentagem vem calcule percentual B, né? Às vezes ele dá uma misturadinha, joga dentro de um outro conteúdo, dá uma misturada aqui, outra ajeitada ali, uma complicada lá. Mas porcentagem em si é simples. Tem muita questão que dá para fazer de cabeça, tá bom? Só tem que ficar esperto, tem que ficar malandro na interpretação do enunciado. Cuidado, lê com calma, lê direitinho que você vai conseguir fazer. No mais, pessoas, vem para o curso Saber. A gente está com um monte de aula legal para vocês, tá? Nós temos o presencial, temos o online, conversa com a gente, tá bom? Ó, no Facebook, preparatório Curso Saber. No Instagram, Curso Saber, bem facilzinho. O nosso telefone, você pode mandar um WhatsApp para a gente, ó, 999435566, ou vem aqui na Rua Montese, número 76, no centro de Londrina, tá bom? Fica com Deus, te cuida, beijo do gordo, fui! Até